Bom dia, queridos companheiros de jornada. Hoje, dia 15 de setembro de 2022. Vamos falar hoje da história do arcanjo Rafael. E, na verdade, em nenhum lugar da Bíblia se diz que ele é um arcanjo. Nós entendemos depois isso, tá? Mas é sempre chamado de anjo do Senhor. Depois eu explico um pouco melhor. Vamos lá. Primeiro de tudo, nós precisamos saber o que significa o nome Rafael. Né? Rafael vem de Rofi, que é a palavra em hebraico para médico, curador. E El é a terminação de Eli, né? É o nome de Deus. Então, Rafael significa o curador de Deus, o médico de Deus, a cura de Deus. Esse é o significado do nome, né, de Rafael. E sobre Rafael, disse sobre ele que ele é o único dos arcanjos que andou no meio dos homens. E essa é a história que nós vamos contar agora. É uma história que aparece no livro de Tobias. Tá? O nome hebraico para Tobias é Tobit. E vamos à história. Havia um ancião chamado Tobit, que eu vou chamar de Tobias, né? E que vivia com sua esposa Ana em exílio entre os assírios, porque os judeus foram escravizados várias vezes. E mesmo no exílio, no cativeiro, Tobias era muito caridoso, né? Então ele cuidava, né, dos seus compatriotas, dava esmolas, cuidava, enterrava os mortos, né? E deu uma grande soma de dinheiro uma vez para ajudar um parente. E com essa história dele num período que endureceu o governo assírio, né, e matavam os judeus, ele recolhia os cadáveres com risco de si mesmo, né, e enterrava na casa dele. E um dia, ele muito cansado, né, dessa tarefa, ele deitou para dormir numa noite de inverno, todo coberto, todo enrolado, com só o rosto de fora. E nessa noite, do forro do teto, caiu nos olhos dele cocô de pardal. É bizarro, mas é exatamente essa a história. E automaticamente a vista dele ficou embaçada. E quanto mais tentaram curar, pior ficou, e Tobias acabou cego. A mulher reclamou, né? Falou, onde está agora a sua fé, né? Tanta piedade, tanta caridade, do que adiantou? E ele repreendeu a mulher, né? E ficou lá resignado, que nem Jó, né? E, bom, aí, ao mesmo tempo, em outra cidade muito distante, gente que era da família dele e que tinha muitas posses mesmo, tinha uma moça chamada Sara. E Sara tinha uma maldição sobre Sara, que ela já tinha tido 7 maridos. E sempre que chegava na noite de núpcias, o marido morria. Então, ela foi afrontada por uma serva do seu pai, e ela repreendeu por algum problema, e a serva deu troco e falou para ela assim, olha, você quer saber mesmo? Esse Setmanis foi você que matou, e agora você quer fazer o mesmo comigo, e que você seja amaldiçoada e que a terra não veja um filho seu. E aí Sara ficou tão arrasada que se trancou num quarto, passou 3 dias sem comer, só rezando a Deus, né? E enquanto Tobias se lamentava pela cegueira, Deus tivesse misericórdia, Sara também rezava a Deus no mesmo momento. As preces chegaram ao mesmo tempo ao trono de Deus e foram ouvidas
pelo trono de Deus, e Rafael foi designado para cuidar do caso. Onde a gente entende que Deus não cuida diretamente dos assuntos humanos, mas Rafael estava designado para isso. Então, Rafael vem ao mundo dos homens. Voltando a Tobias, então eles, além de cego, eles começaram a passar muita privação. Começaram a enfrentar necessidades e pobreza. Então, Tobias chamou seu filho, tá? Seu filho Tobias. Então tem Tobias pai e Tobias filho. Ele chamou Tobias filho e falou o seguinte: olha, você vai lá naquela cidade distante, onde eu tenho um primo que eu ajudei muito uma época na vida, e ele me deve algum dinheiro e nós precisamos, então vá lá cobrar. Mas você só tem 13 anos, então procure alguém que possa lhe ajudar no caminho. E aí Tobias saiu e encontrou um jovem, né? Muito bem apessoado, todo arrumado para a viagem, e perguntou: para onde você vai? E ele deu o nome da cidade. Aí o Tobias Filho ficou assim, né? Falou: nossa, mas que coincidência estranha. E aí convidou o jovem para visitar seu pai, para ver se o pai aprovava a escolha do jovem disfarçado. Chegando lá, o anjo, disfarçado como humano, entrou e saudou a Tobias. A felicidade esteja contigo para sempre. E Tobias disse-lhe: que felicidade posso eu ter ainda? Estou nas trevas, sem poder ver a luz do céu. E o jovem replicou-lhe: tem ânimo, porque é fácil a Deus curar-te. Evidentemente, Tobias não alcançou o, né, o significado da profecia do anjo. O anjo estava prometendo a cura, mas ele não sabia. E aí ele começou a perguntar quem era o anjo. O anjo ainda perguntou: sabe por que você precisa da minha genealogia, né? Mas ele respondeu, falou: eu sou israelita, meu nome é Azarias, filho de Ananias. E aí o Tobias aí, aceitou, achou assim, graduado, e deixou ir com o filho. E eu falei: eu prometo trazer seu filho são e salvo de volta. Aí eles empreenderam a jornada. Quando chegou num lago, um peixe grande atacou o Tobias filho. Ele ficou meio apavorado, mas aí o anjo, Azarias, falou para ele assim: pegue o peixe. Aí o Tobias se encheu de coragem, pegou o peixe e puxou para fora da água. Aí o anjo falou assim: tire do peixe o coração e o fel. O resto a gente assa e come. E vai comendo no caminho. Aí ele guardou aquilo, né? Chegou lá na cidade, aí chegaram na casa de Sara. Aí o anjo falou assim: ela é a esposa legítima, de acordo com as leis judaicas, né? Então, Tobias falou que queria desposar Sara. E o pai de Sara ficou consternado, porque falou: meu Deus, mais um morto, né? Aí enrolou, aceitou, né? Por causa da pressão do anjo, porque também começou a lembrar das leis judaicas que ele tinha que aceitar, ele aceitou. Durante a noite de núpcias, ele cavou uma cova esperando o morto, e ele não morreu. Tá? E o anjo falou assim: você faz o seguinte, essas pessoas morrem porque Sara está acompanhada de um demônio, chamado Asmodeu, que deseja ela. Então ele mata os pretendentes. Então você vai fazer o seguinte: você vai na noite de núpcias, você no incensário, você queima o coração do peixe. Ele vai ter a propriedade de espantar o demônio. Devia ser um fedor insuportável, né? E realmente, Asmodeu saiu e Rafael o prendeu no deserto. E Rafael já tinha orientado: na noite de núpcias não tenha relações sexuais. Passe 3 dias rezando junto com Sara.
Tá? E aí eles fizeram isso, aí o pai de Sara viu que ele não morreu, mandou tampar a cova e finalmente estavam todos aliviados que ia dar tudo certo. E aí Tobias, filho, recebeu como dote metade de toda a fortuna deles. Tá? Mesmo assim, ele ainda mandou, ele não podia se ausentar por causa das núpcias, mandou Rafael na casa do outro primo, que devia um dinheiro, ele foi lá, resgatou o dinheiro também. Tá? E aí chegou uma hora que ele falou para o sogro, falou assim, olha, eu tenho que ver meu pai. Né? Eu tenho medo que eles morram, eu preciso ver meu pai. E aí eles saíram em comitiva, ele, a esposa, escravos, bens, joias, tudo, né? Tudo voltando para casa. No meio do caminho, o anjo falou assim, não, nós vamos na frente. Né? Porque essa tralha toda andar é devagar, nós vamos mais rápido. Chegaram lá de volta. Quando chegaram lá de volta, aí o anjo instruiu. Agora você pega o fel e passa nos olhos do seu pai. E aí Tobias fez isso. Em meia hora se formou uma casca, ele arrancou e Tobias pai enxergou. Enxergou e imediatamente começou a entoar um canto de louvor a Deus. Tá? Aí eles então ficaram assim, tocados com a situação e falaram, olha, nós vamos chamar esse estranho aqui e vamos dividir a herança com ele. Chamaram ele e falaram assim, olha, tudo que nós temos é graças a você, nós vamos dividir com você. E aí, então, Azarias, o estranho jovem, finalmente revela a sua identidade. E aí ele diz, eu sou Rafael, um dos 7 diante do trono de Deus. Aí a família fica toda fora de si, atemorizada, se prostra em terra e ele diz, não tem mais. Né? Eu não quero nada, eu voltarei agora, né, para onde eu tenho que ir. E é muito interessante porque aí a gente fica sabendo que são 7 diante do trono de Deus. E aí a gente entende então que são 7 arcanjos, dos quais nunca aparece o nome arcanjo na Bíblia. E a gente deduz que 3 deles são Gabriel, Miguel e Rafael, porque também a Bíblia não dá nome aos anjos, nunca dá, só dá o desses 3. Né? Então, eles são. A tradição europeia cultua Uriel, mas eu até hoje não entendi de onde saiu esse texto. Tá? Gabriel, Miguel e Rafael é a tradição. E aí a gente fica entendendo, então, que é um arcanjo, porque tem tradições Nova Era aí, tipo Fraternidade Branca, que dá o nome dos 7 anjos, baseado na cultura judaica, só que cada linha dá nomes diferentes. Então, baseado na cultura judaica, coisa nenhuma. Tá? Mas Rafael, Miguel e Gabriel é certo. Então, Rafael finalmente revela a sua identidade. Tá? E aí, então, acabam todos felizes para sempre, louvando a Deus. E depois Tobias pai morre, né? A mãe morre, ele enterra junto, como tinha sido prometido. Voltam todos para a terra de Sara, para a casa do sogro, e Tobias filho herda a outra metade dos bens do sogro, como era de direito da lei judaica. Tá? Então, Rafael tinha sido designado para a cura de Tobias pai e de Sara simultaneamente, porque os dois ao mesmo tempo estavam fazendo uma prece e foram ouvidas por alguém que daria a solução dos dois casos. Tá? Então essa história extraordinária está no livro de Tobias. Vou mostrar aqui para vocês ainda uma imagem. Aqui vocês veem uma bela imagem, né, do arcanjo Rafael com o menino Tobias, que está carregando um peixe. Então aí agora a gente fica sabendo por que a imagem de Rafael sempre traz um peixe pendurado. É por causa dessa história do livro de Tobias. Tá bem? E essa última imagem é uma representação
conversa muito bela do arcanjo Rafael. Os anjos e arcanjos são seres assim muito conhecidos e muito respeitados na cultura judaica, na cultura islâmica e na cultura cristã, no mínimo. Tá? E no Oriente tem seres muito semelhantes, mas com esse nome de anjos, pelo menos nas três grandes tradições do Ocidente, as três grandes religiões do deserto. Muito obrigado pela sua atenção. Agradeço, agradeço, agradeço. Uma semana de paz e de cura para todos.